Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Hipocast, que é o podcast feito durante a Semana da Qualidade. Estamos completando 5 anos de Semana da Qualidade, então é um momento muito especial aqui pra gente. E este ano, o nosso tema é consciência de qualidade. Faça a coisa certa. Nós vamos conversar hoje com as nossas convidadas e o tema específico do episódio, a gente vai falar quando ninguém está olhando. Você. O que você faz quando ninguém está olhando? Vamos falar sobre isso. Eu quero apresentar para vocês aqui as minhas convidadas. Eu tenho a Mayara Dutra, que é a coordenadora de produção de líquidos, semissólidos e tratamento de água. Trouxe também a Arlete Pereira, que é a operadora de invase, lá no Injetáveis. E também a Ranieri Sattler, que é analista de controle de qualidade, na verdade, voltada para boas práticas de laboratório. Sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. Nós vamos conversar, bater um papo, falar bastante sobre integridade e responsabilidade. O que a gente faz, sobre o que a gente faz quando ninguém está olhando, porque esse tema, ele é muito voltado junto com a qualidade. Então, nós vamos abordar bastante isso. Mas antes de começar, especificamente, Rani, conta a sua história para nós. Quanto tempo de Hipolabor você tem? Eu tenho o privilégio, de atuar na Hipolabor desde 2019. Eu comecei como estagiária no controle de qualidade e agora eu sou analista no setor de boas práticas. E hoje a minha responsabilidade, é zelar pelos documentos que são utilizados no laboratório. Muito interessante. Então, já um ponto com qualidade. Arlete, conta pra gente a sua história. Tenho 21 anos que eu trabalho na Hipolabor. Eu entrei como embaladora, trabalhei 4 anos no Injetáveis. E depois eu trabalhei 3 anos e meio no setor de frasco ampola como revisora. Depois eu fui para a Marzocchi, onde eu atuo até hoje. Gente, 21 anos, uma vida, hein? Uma vida de dedicação. Parabéns, Verdade. Arlete. Obrigada. Um orgulho ter você aqui com a gente. Obrigada. E você, Mai, conta pra nós. Então, eu tô na Hipolabor há quase 10 anos, entrei em 2016, e a Fabi aqui foi minha primeira coordenadora na Hipolabor, Então, entrei no setor de qualificação e validação, onde é um setor, muito importante, que diz muito sobre a qualidade, a importância de validar os nossos processos produtivos hoje, de checar todos os nossos equipamentos e garantir, que eles estão operando de forma adequada, performando de maneira adequada. E em 2018 eu recebi uma proposta, para fazer parte do quadro de produção, então fui para a parte de assessoria da gerência de produção, o qual fiquei até me tornar coordenadora de produção, nessa vivência de assessoria de produção. Então, ali, assumi o setor de fabricação de sólidos orais um período, e em 2022, assumi a coordenação de líquidos e semissólidos e tratamento de água, onde sigo ali na coordenação da linha de frente da fabricação dessas formas e da disponibilidade de água devidamente tratada para toda a fábrica de Sabará. Então, é muito orgulho, fazer parte dessa empresa há tantos anos, Não tão quanto a Arlete, que são 21, mas 10 anos é muita coisa, é muito gratificante, Tá sempre aí em parceria com a empresa. E para quem não me conhece, eu não falei, sou Fabiana Tavares, sou diretora da qualidade, estou na Hipolabor há 13 anos, comecei estagiária e fui crescendo até a diretoria, Tive a oportunidade de liderar a Mayara também e tem uma história de muita gratidão com a empresa. Mas vamos começar perguntando o que é consciência de qualidade, porque o nosso tema é consciência de qualidade, faça a coisa certa. O que é para você, Mayara? Então, para mim, consciência da qualidade é fazer com atenção, é fazer com responsabilidade, é fazer com cuidado, cumprir, todos os procedimentos, as normas, as diretrizes de qualidade, para a gente ter, de fato, um produto com qualidade no final, que atenda, aos requisitos de eficácia, de eficiência, para o paciente, que é o nosso alvo, Então, é basicamente isso. É o comprometimento e a responsabilidade durante os nossos processos, independente se é um processo pequeno na cadeia ou se é um processo grande na cadeia.
E isso é interessante, porque cada uma aqui está numa área. Né? Maiara está na liderança da produção, a Arlete está lá na operação de máquina, Ranieri está no controle de qualidade, voltada para a documentação. E como que vocês veem essa consciência se manifestando na atividade mesmo? O que você tem para trazer para a gente, Arlete? Eu tenho para trazer que a gente tem que levar a sério, como ela falou, o comprometimento. A gente tem que seguir o BPF, que é uma coisa muito certa, a gente não pode desviar dele, porque, como a Maiara falou, a gente tem os pacientes que precisam da gente, eles confiam às vezes, no medicamento da gente, que a gente vai fazer algo seguro. Então, é levar a sério isso. Seguir todas as etapas certinho, mesmo quando as pessoas não estão vendo. A gente, que nem no meu caso, olhar volume, olhar a altura, para ver se está tudo ok, se está tudo conforme, para não sair, né, dessas diretrizes. Para a gente fazer no final um medicamento seguro. Com certeza. E pode, às vezes, parecer que a gente vai para o automático. Exato. Né? No dia a dia, eu estou exercendo aquela função. Por que eu estou fazendo aquilo? Eu estou fazendo um controle em processo, que é o seu caso, de X em X tempo. E o que a gente pode fazer para sair do automático? O que você acha, Rani? Então, a rotina, ela faz parte do controle de qualidade, né? Nós temos vários procedimentos, temos vários métodos pré-estabelecidos que eles têm que ser seguidos todos os dias e continuamente. Então, eu acho muito importante se atentar para os detalhes. Por mais que você esteja trabalhando ali como técnico de laboratório há muitos anos, você já conhece a análise daquele produto, é importante sempre revisitar ali o procedimento para verificar se você está fazendo certinho. E vocês têm algum exemplo para trazer para mim de uma atitude simples que fez toda a diferença no produto final? Algo que vocês fizeram ou que vocês presenciaram algum colega fazer ou que vocês influenciaram e que isso fez toda a diferença? Então, eu acho que, principalmente, né, na rotina produtiva, quando percebe-se, né, que tem um monitoramento saindo fora da tendência, por exemplo, então eu acho que quando você para, informa e comunica, ou se atente mais, tá saindo fora da tendência, eu vou parar, eu vou fazer uma análise melhor sobre o que possa estar ocorrendo, eu acho que você evita, né, que aconteça um desvio futuro, ou que de fato, né, a gente tenha um produto não conforme no final. Então, a produção, ela tem muito disso, de perceber. Às vezes, você está ali manipulando um produto, você identifica algum desvio de aspecto na matéria-prima, então você para e informa, e investiga o que pode ser aquilo, não dá sequência. Por quê? Porque, de fato, pode ser um desvio, pode comprometer um lote todo no final. É claro que temos os controles, né, que vamos checar e vamos certificar que aquele produto ele não está adequado. Mas, se a gente age naquele momento que identificou, que você viu que o aspecto não estava devido, é a hora da gente agir antes de dar sequência em todo o restante, porque é um processo, né, são várias etapas do processo. E isso é bem interessante, a parte assim, existem os procedimentos que sempre podem ser melhorados, mas existe a questão da consciência pessoal, o entendimento daquele processo, o propósito daquela ação. E quando a gente conecta o propósito com a entrega, tudo isso faz a diferença. Porque a gente sai do automatismo, a gente sai daquele modo sem pensar. Porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar automatizar as coisas, né? Pensar cansa, não é mesmo? Então, ele sempre vai buscar as automatizações. E quando a gente entra no modo automático, que vem o perigo. Eu vou fazer sem pensar, eu vou fazer sem o propósito, e pensando que consciência de qualidade é conectar com um valor pessoal. Quando a gente está realmente conectado, pensando, estamos presentes naquilo, tudo muda. Seja na pequena ação, seja numa pequena decisão que é tomada, aquilo vai trazer uma diferença para aquele produto, vai agregar um valor para aquele produto e vai agregar para o paciente que vai usar no final.
Eu acho que é muito de entender também, não só cumprir um procedimento, você tem que ter o entendimento do porquê você exerce aquela atividade. Igual no caso, a Arlete, você citou o controle em processo, é se perguntar, por que eu estou fazendo esse controle em processo? Porque a partir do momento que você tem um entendimento do quão é importante aquilo que você executa, ele sai do automático, você começa a entender de fato a importância desse controle lá na qualidade final do produto. Aí a gente sai da qualidade final do produto e já entra lá no paciente que está precisando do medicamento. Então, a gente sai um pouco só que do cumprimento do procedimento e entende que a gente salva vidas. Então, a gente precisa cumprir, trabalhar com qualidade, igual a Fabiana contextualizou, independente de quem quer que esteja olhando. Isso é muito da gente, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que a gente não está só cumprindo as boas práticas de fabricação, mas a gente está salvando uma vida lá fora e essa vida pode ser a nossa. Porque o medicamento, ele está, no caso dos nossos medicamentos, disponíveis nos hospitais, nas distribuições, nos postos de saúde, então é vida. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para quando a gente atua com atenção e foco com o que a gente faz. E essa parte também, os nossos medicamentos são voltados para o lado hospitalar. E o paciente que está no hospital, ele não escolhe. Ele não vai escolher uma marca. Ele não vai escolher, eu quero esse tipo de medicamento. Não, ele está no seu momento mais vulnerável. E por isso, o nosso papel é ainda mais importante. Em todas as decisões, em todas as escolhas, em todos os momentos, tudo que a gente faz vai interferir. E nós podemos ser também os usuários dos medicamentos. Um parente, um amigo, um filho, um esposo, né? E você, Rani, me conta, lá no controle, lá na parte de documentação, como que essa documentação você vê que se conecta com a entrega de um produto de qualidade? A documentação, né, que atualmente é minha responsabilidade, ela foca mais em como os produtos devem ser analisados. Então, assim, é de suma importância seguir as normas, né, as legislações, porque cada medicamento vai exigir uma análise diferente. E isso conecta muito com o meu propósito de vida, né, e de trabalho. Como a Mayara disse, é importante a gente lembrar que ali no final tem um paciente, tem uma vida. Então, eu enxergo que todos os dias na nossa jornada, né, na nossa rotina, a gente tem a oportunidade de cada tarefa cumprida estar trabalhando para salvar uma vida. Então, eu acho isso muito importante. E sobre salvar vidas, me puxa um gancho aqui para trazer os 21 anos de experiência da Arlete, né? Você, com certeza, já treinou muitas pessoas, já ensinou muitas pessoas. E como que você ensinava essas pessoas para passar essa consciência de qualidade para frente? Primeiro, levar a sério tudo que está fazendo, justamente igual você falou, a Mayara falou. Tem pessoas que dependem da gente, vidas que a gente está salvando. Então, sempre ter essa consciência, que a partir do momento que injeta uma injeção na veia, aquilo ali é muito sério, injetou ali, não tem como voltar atrás. Então, levar a sério mesmo tudo que olhar a ficha, igual o BPF, que a gente sempre tem que seguir, olhar as etapas certinhas, porque um vacilo que a gente der, a pessoa morre. Então, assim, levar muito a sério. Que nem lá, no caso, eu que trabalho com máquina. Ficar atento ao barulho, algum barulho estranho que der, para ver se não está saindo daquela etapa, se realmente está indo certinho, tanto um volume, que é o que a ficha pede, né? Que a gente sempre tem que olhar a ficha, não ir no automático. Então, assim, que dependente de cada produto, pode ser o mesmo produto, mas ml diferente. Então, não ir no automático. Sempre consultar a ficha. Então, ficar sempre atento a isso, para a gente não desviar. Sim, e eu lembro quando eu acompanhava mais a parte de máquinas, que os operadores desenvolvem muito essa habilidade, né? Olha, essa máquina está com um barulho diferente. Eu falava, gente, que coisa mais interessante, porque eu não dá para notar, não percebia. O barulho fica diferente. Ficar sempre atento ao barulho. Com certeza. E você sendo uma influência positiva, como que você se vê lá, uma operadora de tantos anos de experiência, lá com seus outros colegas de Invase? Eu fico feliz, porque até mesmo em questão da Eveline, né?
que é minha gerente, a Cecília, meu líder. Então, assim, graças a Deus, eles me colocam como referência. E isso daí, para mim, é uma gratificação muito grande. Então, assim, isso é bom. Significa que eu estou fazendo que é o certo. E isso aí, para mim, é felicidade. Com certeza, motivo de orgulho para a gente, né? E em momentos, por exemplo, de pressão, o que né, a gente tem muito, né? A indústria farmacêutica uma área que tem muita pressão, até porque o paciente está lá, precisando do medicamento, né? E o que vocês acham que ajuda a manter o foco no certo e não apenas no rápido? Qualidade é inegociável. Então, a gente tem as pressões, né? A gente tem um cumprimento de programação, metas a se cumprirem, mas eu foco sempre isso com os colaboradores, que a qualidade, ela é indiscutível. Então, por mais que a gente tenha que cumprir, nós temos que produzir com qualidade. Por quê? Porque não adianta produzir para depois a gente perder um lote no final, por exemplo. Então, a gente tem aí a parte da Rani, que vai fazer o controle de qualidade. Então, se a gente não fizer o certo desde o início da cadeia, lá no final, o lote não vai ser aprovado. Então, é ter sempre isso em mente, que independente de pressão, é claro, a gente tem que fazer as devidas análises, né, nos devidos tempos, para a gente conseguir cumprir, mas a qualidade, ela vem em primeiro lugar. Porque, igual a gente já falou, é medicamento. Então, a qualidade, ela faz parte de qualquer função, qualquer área. Não só a produção de medicamento. Mas quando a gente trabalha com insumos, né? Com produtos que impactam seres, que são humanos, né? Impactam vidas. Então, a criticidade, ela fica muito maior. Então, sempre que entra um colaborador novo, eu sempre reforço isso, que eles estão entrando numa empresa que produz medicamento e que isso é muito crítico, que como eu disse, tem áreas que até se permitem a certos tipos de desvios, mas o medicamento, ele é fundamental, né? Não tem como, então a gente não pode deixar a qualidade cair. Essa parte de qualidade ser negociável realmente é um valor que está dentro da nossa empresa e tem que estar dentro de cada um de nós. Porque, igual eu comentei, o automatismo vai aparecer, a pressão vai aparecer, uma oportunidade de fazer algo errado mais rápido também pode aparecer, né? Uma ideia de, se eu não cumprir essa etapa, eu entrego mais rápido, mas se a gente tiver essa consciência de qualidade, entendimento que qualidade é negociável, a tomada de decisão é mais fácil. Não fica tanto na nossa, né, cabeça ter que ficar pensando isso. A gente vai realmente conseguir pensar, não, este é o caminho correto, eu não vou ter tanto esforço para ficar decidindo coisas pequenas, porque eu já entendo que aquele caminho, aquela direção é a correta. E lá no BPL? As boas práticas de laboratório, né, é um setor muito importante, porque a gente busca ali cumprir tudo que envolve, né, esse assunto, e a gente lida muito com amostras. Então, um detalhe, assim, que pode parecer pequeno, mas que faz toda a diferença, né, na nossa rotina. Houve um dia eu estava conferindo uma planilha de gestão de amostras, que a gente faz ali o lançamento, e a pessoa responsável pelo lançamento, ela se esqueceu de fazer a identificação completa daquela amostra. Faltou 2 palavrinhas. Aí as pessoas podem pensar, nossa, mas é algo pequeno. Só que lá no final, isso poderia impactar na rastreabilidade daquela análise. Então, imediatamente, né, identifiquei o erro, conversei com a pessoa e nós fizemos, né, a correção para o produto seguir certinho e manter aquela rastreabilidade até o final. Essa parte da amostra também é bem legal, porque o lote, ele tem muitas mil unidades. 200 mil ampolas, 20 mil frascos, né? Então, se a gente não seguir corretamente ao longo do processo, aquela amostra não vai ser representativa. Eu acho que na cadeia, qualquer pequena atividade, ela tem um impacto muito grande no todo, seja numa retirada de amostra, se você não tira no momento correto, que é o cumprimento de um tempo padrão, ela não está representando aquele momento do lote, então a análise pode ficar comprometida. Então é na checagem de pequenas coisas, então quando a gente fala de
qualidade não existe. Todo mundo tem a mesma responsabilidade, independente da pequena atividade que seja. Se ela é micro ou se ela é macro. E ela pode parecer pequena, perto do todo, mas ela é extremamente importante. Lá no Invase, por exemplo, eu me lembro de algumas coisas, né? Além dos controles em processo, tem os procedimentos de limpeza da sala, né? As verificações de máquina. Cita um pouquinho pra gente, assim, algumas coisas que você faz. Que aí a gente vai conectando aqui, mostrando a importância. Primeiro, a área sempre, já diz o nome, né? Área limpa. Então, sempre manter, não só a área, como máquina limpa. É uma das coisas que sempre, quando uma pessoa vai treinar comigo, algo que eu sempre bato na tecla. Mantenha sua área limpa, faça a limpeza, faz a sanitização no horário correto, porque isso aí é sério. Então, levar seriedade, principalmente isso aí, da limpeza. Então, e tanto é que igual eu te falei, olhar barulho, ouvir, né, os barulhos que a máquina faz, ficar atentos. Não, mesmo que a gente olhe de hora em hora um volume, uma altura e manda a amostra, que é o controle, não precisa ser exatamente esse hora em hora. Toda hora vai lá, pega, olha as ampolas, olha para ver se não está desviando, se a máquina não está saindo da etapa dela, se não está saindo daquilo ali. Então, sempre conferir, não precisa ser de hora em hora, mas sempre ficar atento. As seringas, lubrificação que a gente tem que fazer, lubrificar, até mesmo que dependendo de certo tipo de produto, cola a seringa, então sempre lubrificar para o volume não diminuir e seguir certinho aquele volume que está pedindo. Ficar atentos aos fechamentos, que nem nós temos lá, né, que tem que olhar com o paquímetro, as alturas dele para ver se não está saindo, porque também até isso daí influencia até mesmo na parte da embalagem. Porque se sair fora, a caixinha também não fecha lá, empaqueta lá, joga fora o medicamento. Então, tem que seguir tudo isso daí lá. E olha só, né? Alguém do Invase poderia não pensar que uma ampola um pouquinho fora da altura vai dar problema na embalagem. Mas talvez não vai chegar a dar problema na embalagem, mas vai dar problema no transporte. Isso. Vai quebrar. Então, tudo, gente, é conectado. Todas as ações, todo o desenho do processo, ele é conectado para trazer um produto com qualidade, um produto de alto valor agregado para o paciente, para que ele possa ter o seu tratamento eficaz. Ninguém quer ficar hospitalizado, né? Ninguém quer ficar doente. Todo mundo foge disso. Mas quando acontece, a gente tem que prover para o paciente aí um medicamento que seja realmente adequado, com qualidade, com segurança, com eficácia, né, protegendo a nossa marca, mostrando que a gente está aqui com um propósito, com uma missão que é muito importante de promover a saúde, disponibilizando medicamentos seguros, eficazes para a população. Que a nossa função é isso, é trazer acesso. Quem não tem, vai ter acesso a um medicamento com qualidade. Que nem, inclusive, já aconteceu um fato comigo, do meu filho, ele tem um problema de alergia. Uhum. Teve uma vez que ele comeu um salame, ele inchou todo, corri com ele para o hospital. Chegando lá, qual era o medicamento que ele foi tomar? Flumetazina, o que passou nas minhas mãos. Então, assim, é um fato que há anos atrás, quando ele era pequeno, aconteceu comigo, com um produto que eu invasei. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E, assim, igual pode acontecer tanto com a gente, como com o meu filho aconteceu. Então, é a confiança, né? Que o paciente tem no que a gente está fazendo, é algo sério, é algo seguro, é algo eficaz. Isso é muita responsabilidade. Muito lindo isso. Você falou assim, não, fui eu que fiz, Sim, eu garanto, eu sei mim. que está certo, porque eu tenho consciência de qualidade. Verdade. A qualidade, para mim, é inegociável. Olha que história linda. Né? E tem outras pessoas que também compartilham. Essa semana eu estava conversando, minha esposa, a pessoa falou, durante o parto, tinha lá um medicamento da Hipolabor. Eu fui no hospital, verifiquei, tem medicamento da Hipolabor? Às vezes eu quero ver se tem, olhei todos. Meu pai trabalha em um hospital, então ele sempre fala, é o medicamento da Hipolabor que tá aqui. Então, assim, é o que a Arlete falou, né? Então, se você é exemplo para alguém, né? Igual você, com esses seus 21 anos, você é uma operadora referência. Então, você mostra para eles que precisa trabalhar com consciência de qualidade. E vai além, né? Igual você já
falou da questão do fechamento. Você já pensou lá na frente, na cadeia. Então, isso é entender o porquê que você está medindo a altura ali. Você está medindo a altura ali não é só porque está lá no seu procedimento ou na sua ficha técnica de produção que você precisa manter a ampola a fechamento a 10 centímetros, estou dando um exemplo, né? Mas você entende a importância. Por quê? Porque a ampola ela vai passar por uma máquina que faz uma revisão, ela vai ser embalada numa caixa que tem um tamanho adequado, ela vai ser transportada, então dependendo do fechamento é vidro, né? É frágil, ela vai se quebrar. Então, é entender de fato, né? O que eu tô fazendo e não entrar num ciclo automático, porque vai voltar pra gente, né? Voltou pro seu filho, volta pra gente, volta pro ser humano, né? Verdade. E a gente estava falando sobre a ampola, por exemplo, num frasco. Por que a gente controla o torque, o fechamento? Porque não pode nem vazar e também não pode ficar impossível de abrir, não é mesmo? Isso, tem que estar favorável, então, né? Tudo que existe no processo tem um motivo. E a gente, como influenciadores aí da qualidade, né, como guardiões da qualidade, a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Elas precisam sempre questionar por que eu faço isso. O adulto, ele aprende no porquê. A forma que o adulto aprende. Ele precisa primeiro entender o porquê para depois ele ser convencido a fazer. Né? Se ele não Criança entender... obedece, né? Até pergunta o porquê, mas existe lá uma figura de autoridade e tudo mais. Mas geralmente o adulto ele precisa primeiro entender o porquê. A partir do momento do porquê que eu faço aquilo, com certeza a consciência de qualidade vai ser desenvolvida e vai ser adquirida. E isso é um fator de cultura, de liderança muito importante, independente do cargo. Todos nós somos líderes. Todos nós falamos com outras pessoas. Podemos influenciar para o bem ou para o mal. Cabe a nós influenciar para o bem, mostrando a qualidade, mostrando o porquê de cada etapa numa documentação. Existe uma lógica a ser documentada. No momento que vai, o seu exemplo da identificação da amostra, por que eu preciso ter uma identificação completa? Para evitar um problema de uma mistura lá na frente. Eu vou analisar o medicamento achando que é A e eu estou analisando B. Pode dar 2 problemas que eu consegui pensar aqui imediatamente, né? Eu deixar de pegar um problema ou dar um resultado errado, inesperado. Meu Deus, o lote está comprometido? Não, na verdade, você estava analisando outra coisa. Imagina só. Então, são situações que a gente vê essa importância dessa cultura de ser realmente promotor da qualidade. Inclusive, a gente está começando o projeto de Guardiões da Qualidade com esse intuito, né, de serem pessoas referência nas áreas para que elas possam realmente serem o ponto focal. Qualquer dúvida, eu vou procurar aquela pessoa. Eu sei que ela é uma pessoa com compromisso da qualidade e ela vai me influenciar a cumprir melhor, a fazer melhor, a entender melhor o meu processo, né? Porque quando a gente entende, a gente faz melhor. É muito ruim só executar alguma coisa sem entender. A gente fica, piloto, assim, né? sem propósito, né? Sem muito motivo. E talvez você deixe de fazer aquilo porque não entende o porquê. E essa questão da influência, né, do comportamento dos nossos colegas, ela é muito interessante. Porque, para mim, sim, o comportamento do indivíduo vai influenciar aquele meio. Então, da mesma forma que você está ali com seus colegas e você vê alguém fazendo as coisas da forma certa, você fica inspirado a fazer da forma correta também. Isso é bom porque pode ser motivador para a equipe. Só que você trabalhar com uma pessoa que não busca, né, ter um comportamento negativo, pode acabar passando uma imagem de que aquilo é aceitável. E não é, porque nós trabalhamos com qualidade. Então, trabalhar com pessoas, né, que estão todas no mesmo propósito, no mesmo objetivo é muito importante. E o problema, né, do não cumprimento é que, às vezes, é um descumprimento pequeno. Mas você começa a gerar aquela cultura ali, você tá, a pessoa que está te observando, ou que está trabalhando junto com você, vai achar que o pequeno, daqui a pouco, ele vira grande. Ele é permissivo, né? Ele permite, né, que aceita pequenas. Não, só tá passando um pouquinho. Aí, daqui a pouco, se passou um pouquinho, eu vou deixar passar uma
um erro maior, por exemplo. Então, vai perdendo essa cultura de qualidade dentro da empresa. Então, como vocês falaram, né? A gente precisa disso, de ter assim, essa influência de cultura da qualidade sobre as outras pessoas. Então, se a pessoa chega e te vê fazendo certo, ela não vai ficar constrangida em fazer o certo. Agora, você está treinando um novato, Arlete, você que está ali na operação, na linha de frente, chegou um operador novo. Se você está descumprindo todos os procedimentos ali, o operador novo, ele já vai chegar e falando assim, ó, ela tem 21 anos que tá aqui e descumpre todos os procedimentos. Se eu for lá na Cecília, que é a sua coordenadora, falar pra ela que a Arlete tá descumprindo, eu vou ser mandada embora. A Arlete, que tem 21 anos, então, assim, você é o exemplo para quem tá vindo. Então, a gente tem que mostrar o quê? A gente tem que fortalecer essa cultura da qualidade, que independente da pressão, que independente do tempo que a gente vai gastar corrigindo ou parando para não deixar passar para frente, é um tempo que vai ser qualidade depois. Então, tem que fazer o certo, tem que acionar, tá com dúvida, aciona a liderança, a coordenação, a supervisão. Então, se você mostra isso para quem está chegando, eles já vão seguir esse exemplo. Opa, a Arlete me treinou que se eu ver isso, eu tenho que parar. Eu não posso seguir. Agora, se a Arlete passa, ele vai virar o A. Então, tá tudo certo, né? Então, e isso é de forma involuntária. O quanto o exemplo, ele arrasta. Né? Então, não adianta a gente só pôr no papel. Então, o exemplo, ele arrasta. O exemplo é que puxa. Então, se tá todo mundo engajado, todo mundo cultivando a qualidade, a gente só tende a cada dia melhorar mais os nossos processos, né? E você como líder, Mayara, como que você reforça isso para a sua equipe? Então, é sempre falando para eles que independente de cargo, independente de função, independente da atividade que eles estão exercendo, cada pequeno detalhe precisa ser com qualidade, com atenção, precisa ser com responsabilidade. Por quê? Porque no fim ele vai refletir a qualidade do produto que a gente está entregando. Sempre mostrando, elogiando o certo, quem faz o certo. A gente precisa mostrar, parabéns, você identificou, você percebeu que a máquina está com ruído elevado, você percebeu que isso pode virar um desvio futuro. Então, é sempre mostrar que falar a coisa certa é o correto. Então, mostrar que, como eu já falei aqui mais cedo, qualidade não se discute. Então, independente da pressão, independente do cumprimento da programação, a gente pode ter um atraso, mas a gente precisa parar a fazer com qualidade. E são dessa Até forma. Porque fazer certo primeiro é mais fácil do que corrigir. O trabalho Todo lá mundo na frente, tem alguma experiência, seja no trabalho ou em casa. A gente fala, né? Melhor comprar um lote, construir uma casa do zero, do que reformar. Reformar, você tem que sair do quarto, sai do banheiro, isola a cozinha e começa a virar aquela confusão, né? Então, sempre que a gente reforça desde o início, né? Ou faz um processo certo desde o início, a chance daquilo ser mais bem sucedido aumenta, né? E é sempre reforçar, né, o objetivo, que não é só cumprir o padrão, a gente tem um objetivo de salvar a vida. Então, isso é o ponto principal. Então, a gente precisa colocar qualidade desde um preenchimento de documentação, uma limpeza, seja ela de área, seja ela de equipamento, o manuseio, o cheque de algum material. Então, é tudo, né? Porque a gente tem a parte de manufatura, de fabricação, ela tem uma cadeia, né? A gente poderia ficar aqui horas falando todas as etapas, que vai além lá, não só a produção, mas desde a compra, do recebimento, das qualificações, então, assim, do controle de qualidade. E cada um, independente que seja, ele faz toda a diferença no final. E até da sua experiência de qualificações, validações, também mostra isso, né? Que todos... E, gente, em tudo mesmo. Todas as funções. A gente pode pensar assim, mas será que
eu sou uma recepcionista. Como que eu faço, como que eu agrego qualidade? O que que eu tenho a ver com qualidade? Tem muito a ver. Você é a porta de entrada para as pessoas da empresa. Você já é a cara da empresa, né? Na sua atitude, ao recepcionar as pessoas, ao apresentar a empresa. Isso tudo já mostra, não, aqui nós somos uma empresa séria. Nós somos uma empresa que é comprometida com a saúde das pessoas. Então, desde a primeira, da portaria até a saída do produto e até depois da saída que a gente se compromete, até após o vencimento do produto. Então, desde o início, desde a matéria-prima, desde a compra, todas as pessoas são importantes e cada pessoa precisa sempre enxergar a sua função e perguntar, gente. Não deixem de perguntar, falando para todos aí. Não deixem de perguntar o porquê você está fazendo isso. Por que você está realizando aquela atividade? E aí você vai passar a ter essa compreensão muito melhor. E Arlete, me fala, num ambiente que é controlado, que é cheio de detalhes técnicos, igual uma área limpa, como que isso representa para você o fazer a coisa certa? Você chega no seu trabalho, pega o seu turno, como que você começa o seu dia? Você já pensa assim, hoje eu vou cumprir tudo com qualidade. Fala um pouquinho sobre. Primeira coisa que eu chego é conferir, justamente porque eu não sei como que tá a máquina. A gente pega a máquina parada, né? Então, a primeira coisa, eu confiro tudo. Eu olho, não no automático, já vou direto na ficha. Olho se teve alguma troca, alguma coisa. Olho o ml. Se não mudou o ml, pode ser o mesmo produto, mas ml diferente. Eu vejo se não teve essa troca, né? E aí, depois eu vou olhando o volume, altura, olho como que a máquina tá, ouço se o barulho tá tudo ok. Para depois eu pegar e ver o volume e a altura, e aí eu vou e tirar a amostra. E aí, onde que eu vou ir seguindo. Por isso que a gente tem até mesmo um checklist, né? Que a gente tem que seguir. Então, é uma das etapas que é muito séria. Aí, depois que eu faço isso, é que eu vou e mando a amostra, olho como que tá a expensão, se tá tudo ok, para depois eu prosseguir durante o meu dia. E o checklist, ele é uma ferramenta super importante também, porque ele nos ajuda a lembrar tudo que temos que verificar. Essa é a função dele. Os pontos críticos. Porque senão a gente esquece. Se for, né, do automatismo, ter que decorar, né? Então, a gente sempre tem que verificar isso, verificar aquilo. E eu não sei se você sabe, os pilotos de avião, eles fazem um checklist falado. Um fala e o outro tem que responder. Exatamente para não acontecer dele pular ou, eu acho que eu já li tudo aqui dessa frase. Então, sempre tem que, né? Imagina quantas coisas eles precisam verificar para garantir um voo seguro. Quantos botões, quantas automatizações. Então, também é uma forma, e o checklist nos ajuda a conectar a função, a atividade que eu preciso realizar com, me ajudar a não esquecer daquela atividade, né? Então, realmente é, assim, fundamental no processo. Porque aí, se der depois, aí a gente manda a amostra, né? Aguarda. Aí, se der tudo ok, a gente prossegue. Se não, fazemos ajustes. Se der problemas de vidro, tem que ajustar. Se der algum problema de partículas, a gente tem que ajustar. Para depois a gente seguir com qualidade, não somente com números, né? Mas seguir o produto com qualidade até o final. E são nas pequenas atitudes que você vai passando aí o seu dia e vai influenciando as pessoas. Sim. E lá no controle? O controle costuma ser o último filtro. A última oportunidade da gente identificar algum problema. E como que você enxerga a importância aí do seu papel com esse elo de confiança do paciente? Como você disse, né, o controle ele é realmente isso. Ele é o filtro ali que vai assegurar de que aquele produto ele foi produzido da maneira correta, de que ele está seguro e é eficaz. E as etapas, né, de análise do produto são muito extensas. Então, tem o preparo da amostra, tem o uso daquele equipamento, o preparo das soluções. E, às vezes, ali no dia a dia, né, na correria ou então na rotina, a pessoa vai fazendo aquilo ali no automático, só que para não deixar se levar por isso, o importante é lembrar, nós somos o filtro, o controle é o filtro, e depois que passar pelo controle, vai chegar no paciente.
Então, cumprir cada etapa daquela análise com o senso da responsabilidade, o senso da presença, né, que você falou, se atentando para os detalhes, é muito importante para assegurar a segurança do paciente, porque realmente nós estamos ali mexendo com vidas. E eu falo assim, eu costumo pensar que o controle ele é a cereja do bolo, mas o bolo tem que existir. Não pode existir somente a cereja, não é? A gente faz os testes, a gente verifica uma amostra e aquela amostra ela precisa representar o todo. Se ela não representar, a gente corre riscos, né? O paciente corre riscos. Então, no controle eu vejo que é como se fosse a coroação de todo um trabalho bem feito ao longo de uma cadeia. Né? O controle ele vai atestar que todo mundo trabalhou bem. E é bem legal pensar dessa forma, porque a gente consegue verificar. Então, se todo mundo trabalhou bem, a gente vai conseguir ter um certificado de sucesso ao final. E é aquela questão que você falou, né? O controle ele vai também atuar diretamente na confiabilidade do produto. Aquele paciente vai poder, né, utilizar aquele medicamento confiando de que ele está seguro e eficaz. E o que mais dá satisfação para vocês quando vocês percebem que contribuiu, que fez um bom trabalho, assim? Qual que é a sensação? Eu acho que é a sensação de missão mesmo, de ter agido, né, com ética, com responsabilidade, com comprometimento e, acima de tudo, que a gente está contribuindo com uma saúde frágil lá fora, né? Então, eu acho que é uma sensação é gratificante saber que a gente trabalha com que a gente tem essa missão, né? Esse propósito. Então, é essa sensação que eu tenho. É a sensação de que, independente de qualquer dificuldade, né? As dificuldades, elas ocorrem. E a gente, ainda assim, a gente consegue realizar um bom trabalho e atingir aí o nosso alvo. E você, Arlete? O que mais te dá satisfação no trabalho? Que na minha etapa lá, quando às vezes tanto a nossa coordenadora ou líder fala, quando chega na outra máquina, né, que é a revisora, e deu porcentagem mínima de perda. Então, para a gente foi gratificante isso, porque a gente está com uma máquina que a gente conseguiu ajustar certinha e a gente teve um bom desempenho nisso, né? No produto que a gente fez, que foi de qualidade, que ele foi revisado, que está tudo ok, pronto para mandar para os pacientes, né? Com certeza. E você? Como as meninas disseram, né, eu também é muito gratificante para mim saber que, né, que as pequenas atitudes, tarefas que a gente tem no dia a dia, elas podem influenciar na vida do paciente, né? No bem-estar do paciente, em ajudar a salvar a vida dele ou tirar, né, aquela dor ali que ele esteja sentindo. Então, eu acho que é um alinhamento do nosso trabalho, da nossa essência também como profissional e do nosso propósito. E se fosse para vocês deixarem uma palavra de incentivo, uma palavra para os seus colegas de trabalho em relação à consciência de qualidade, qual seria essa palavra? Responsabilidade. Para mim, a responsabilidade, ela engloba cuidado, atenção, e é isso que a gente precisa. Se a gente tem cuidado, a gente tem atenção e a gente se responsabiliza por aquela ação que a gente está fazendo, a gente tem qualidade no final. Não tem outro jeito. Então, eu resumiria em responsabilidade. E você, Arlete, qual seria a palavra que você usaria? Comprometimento. A gente tem que ser o espelho do outro, né? Então, assim, a gente tem que ser comprometido naquilo que a gente está fazendo. Para a gente fazer um trabalho, né? Um produto eficaz, seguro. Porque o paciente que está lá, ele não está vendo o que ele está recebendo, ele está confiando que o nosso produto vai salvar a vida dele. E você, Rani? Eu resumiria em presença, porque aplicar, né, a presença nas nossas atividades do dia a dia vai assegurar que nós estamos executando da maneira correta e de que lá na cadeia final vai chegar o produto seguro no paciente. Você falou presença, eu pensei também na palavra, não, nem era essa que eu tinha pensado, mas eu pensei intencionalidade. Sim. Fazer com intenção, com a intenção correta. E antes eu estava pensando na palavra propósito também.
que a gente falou bastante Eu acho aqui. que se resume, né, meio que um conjunto, né, de zelo, de cuidado, de propósito. Realmente, então, comprometimento, Responsabilidade. Presença. intencionalidade, propósito. São as 5 palavras aqui que a gente trouxe para poder inspirar as outras pessoas nessa consciência de qualidade, inspirar os nossos colegas a fazerem o certo, a terem a consciência de qualidade, a se comprometerem com o produto, com a nossa missão, com o nosso trabalho. E a cultura de qualidade, ela é feita das escolhas que fazemos em silêncio, nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que definem quem somos e o que entregamos. Fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, é o que mantém viva a confiança que o paciente deposita em nós. Eu quero agradecer vocês por essa conversa. Tenho certeza que foi muito proveitosa, que vocês conseguiram contribuir, trazer, né, inspirar os colegas e que a gente possa, cada dia, sermos guardiões da qualidade, pessoas influenciadoras dessa missão tão nobre que nós temos e que possamos viver a Semana da Qualidade, não somente na Semana da Qualidade, mas viver sempre, né? Apenas celebrar uma vez ao ano esse momento em que a gente tem brincadeiras, né? A gente tem dinâmicas, todo mundo fica bem empolgado, gosta bastante. A gente é muito competitivo, né? Sim. E aí, e esse ano a gente fez um pouquinho diferente da Semana da Qualidade. A competição ela é individual, exatamente para mostrar que a qualidade é um compromisso de cada um. A qualidade é um valor pessoal, porque a gente sempre faz em grupos. Então, esse ano a gente quis fazer diferente. Espero que vocês tenham gostado, né? Querem falar últimas palavras? Não, eu só acho que é isso, né? A gente, né, no caso, como coordenadora, quando eu vejo, né, que os colaboradores estão trabalhando com ética, com responsabilidade, comprometidos, independente das dificuldades, então isso é muito satisfatório. Nos deixa, né, muito orgulhosos de ter uma equipe, né, de sucesso, no caso a Arlete aqui, que está representando aí, né, a parte operacional da produção. Então, eu acho que isso nos orgulha muito, é saber que a gente está fazendo o trabalho correto, que a gente está incentivando, que a gente está implementando, né, essa cultura da qualidade, como a Fabi disse. Não só na Semana da Qualidade, a gente precisa ter uma cultura de qualidade sempre, e independente se o meu líder está me acompanhando, independente se a sala que eu trabalho ela tem câmera, independente se o meu coordenador tá chegando, a Mayara tá chegando, eu não posso fazer. Não, é de você. É você se perguntar, por que eu tô fazendo isso? O que eu devo fazer? Independente do que tá no procedimento, né? Então, assim, ir além daquilo. Olha, viu que não tá legal? Chama a sua coordenação, sua supervisão, seu líder. Olha, eu acho que isso aqui dá pra gente melhorar esse padrão. Eu tô percebendo que esse padrão vai passando. Então, assim, é vocês que estão ali, né? No dia a dia que somam. É vocês que somam, né? E, no fim, a gente entrega a saúde pro pessoal. Diga, Arlete. Só quero agradecer. Foi muito bom o nosso bate-papo. Agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, conhecer um pouco dos seus também. Foi muito bom. Muito obrigada. Agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui representando o controle de qualidade neste bate-papo. Foi uma conversa muito boa. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até a próxima Semana da Qualidade.